Após o erro de Memphis Depay, que ocasionou na derrota do Corinthians, o clima nos bastidores do Timão esquentou. Hugo Souza e Dorival Júnior ficaram revoltados com a atuação do time e mandaram uma indireta para Memphis Depay, que perdeu uma grande oportunidade. Veja o relato revoltante de Hugo Souza e do técnico Dorival Júnior, que ficaram revoltados após a partida. Tem situações que são necessárias ali, uma intervenção direta de quem comanda, não tenham dúvidas disso. Não especificamente apenas nessa situação, mas em outras que acontecem e que se repetem. Então tem momentos que quando situações voltem a ser ou pareçam ser repetidas a todo instante, nós temos que buscarmos uma solução, é natural. É um trabalho interno, eu não exponho ninguém, jamais. O que aconteceu, eu tenho certeza que o próprio Memphis, ele tá remoendo a decisão daquilo que aconteceu. Mas já foi muito importante em muitos momentos e às vezes nós tomamos uma decisão que acabe penalizando a nossa equipe, apenas isso. Mas nós conversaremos com certeza, até porque tudo que nós fazemos ao longo desse processo é mostrarmos erros, corrigirmos erros, buscando uma melhora para o jogo seguinte. Não, eu jamais converso depois de uma partida com qualquer atleta. É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Então, com certeza será conversado, tentaremos entender aquilo que tem se passado para que futuramente não volte a acontecer. Como explicar os problemas defensivos que vocês tiveram nessa partida e vem tendo, né, no Corinthians? Bom, eu prefiro continuar e deixar essa parte para o treinador. Ele sabe o que precisa fazer, ele sabe que a gente precisa melhorar, mas eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas, repensar algumas atitudes dentro de campo, o que a gente tem que fazer de melhor, repensar como atleta, como respeito ao clube que a gente defende, que a gente precisa mudar um chip muito rápido, porque a gente tem um elenco que não precisa sofrer, a gente tem um elenco que não precisa passar por situações difíceis, né? E a gente precisa mudar um chip muito rápido para que a gente possa desenvolver o melhor do nosso futebol, porque a gente pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo, né? O que a gente apresentou no jogo de hoje, o que foi apresentado no último jogo, está bem abaixo daquilo que a nossa equipe pode fazer. Então é a gente se cobrar, né? Se cobrar, dormir, botar a cabeça no travesseiro e pensar que eu preciso fazer de melhor. Cada um pensando um pouco mais nessa parte individual, para que eu possa ajudar o grupo, para que a gente possa fazer o nosso coletivo sobressair da melhor forma. A gente não pode fazer o primeiro tempo da forma que foi e depois vir para o segundo tempo dessa forma. No último jogo a gente sofreu um empate também no início do segundo tempo, então a gente precisa rever algumas coisas para que a gente não possa sofrer mais. E após a polêmica envolvendo o pênalti do Memphis Depay, que deu uma cavadinha, o jogador do Mirassol, o Rafa Silva, em suas redes sociais ele fez um pronunciamento que tá gerando muita repercussão. Eu era seu fã, gostava do seu estilo de vida e futebol, mas a partir de hoje você perdeu todo o meu respeito. Você que tanto fala de humildade, favelas e etc. Isso não passa de um personagem e falsidade para chamar a atenção do povo. Aqui no Brasil, você precisa respeitar para ser respeitado. Você não sabe o verdadeiro significado de favela. Então, galera, a situação tá bem complicado para o Memphis Depay. O que vocês acham? Vocês acham que foi uma falta de respeito o Memphis Depay fazer aquela cavadinha? Eu quero muito saber a tua opinião. E também teve o Neto, que desabafou e mandou a real para o Memphis Depay. Você ganha o jogo que é para você ganhar,
você poderia ir para 13 e ficar em 6º lugar. Você perde o jogo, não soma nenhum ponto, passa uma vergonha em Mirassol. Uma vergonha. Um time que precisa melhorar muito, mas muito coletivamente, fisicamente, mas muito, hein? Mas não é pouco não, hein? Uma vitória esmagadora por parte da equipe do Mirassol. Uma visão tremendamente horrível do Kaká. Fez o gol, mas a mídia não vai tomar caju. É a torcida do Corinthians que vai tomar caju. Porque é impressionante o Mateuzinho, uma falta de consciência, uma falta de vibração. Quando o Dorival tira o Memphis Depay, acaba o time. Acabou o time. Aí não teve como suportar, né, a marcação do Mirassol. É inacreditável o Félix Torres ainda vestir a camisa do Corinthians como titular. E todo treinador que chega, bota ele para jogar. É impressionante. É uma coisa ridícula. E aí, o Roberto entrou mal. A verdade, o Thales Magno deu uma enganada em nós. Sabe? Sempre pedindo esse cara para jogar, o Igor Coronado. Aí, Rosalá. Igor Coronado, Mateuzinho. Foi tudo você, na administração sua como financeiro. E o Félix Torres, você também. Galera, situação muito complicada. Dessa vez o Memphis Depay tá recebendo muitas críticas por conta de bater o pênalti daquela forma. Inclusive, assim que ele bateu o pênalti, muitos jogadores do Mirassol foram para cima do Memphis Depay, ficaram revoltados. E o debate foi um recurso ou foi uma falta de respeito da parte do Memphis Depay? Ou seja, é uma situação que tá gerando um debate, tá sendo uma polêmica. Inclusive, durante o vídeo aqui, eu trouxe para vocês um dos jogadores do Mirassol que fez um pronunciamento revoltado com a atitude do Memphis Depay, dizendo que ele não respeitou o Mirassol. E até citou que aqui no Brasil, para você ser respeitado, você precisa respeitar. Então, o questionamento que se fala é se foi um recurso ou foi uma falta de respeito. Eu quero saber aqui muito a tua opinião. Inclusive, na hora que ele bateu o pênalti, os jogadores do Mirassol foram para cima do Memphis Depay, revoltados com a atitude. Interessante que o Dorival Júnior, ele comentou e ele não falou, vamos ser bem sinceros, ele estava, com as suas palavras, estava sendo direcionada para o Memphis Depay, dando a entender que ele vai conversar com o Memphis Depay, meio que cobrar, até porque o Corinthians foi muito prejudicado. Se o Corinthians faz esse gol de pênalti, se eu não me engano, esse pênalti foi no minuto 30 e pouco do primeiro tempo, se eu não me engano. Então, a situação seria bem diferente. Não estou dizendo que o Corinthians teria ganhado o jogo, até porque ninguém sabe, é uma suposição. Quero saber muito a tua opinião aqui neste vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos e até a próxima.